Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 46. A habilidade. Armadura do gigante. Nível 1. Habilidade ativa. A mana necessária é 10. Cobre todo o corpo com uma armadura mágica e o usuário fica gigantesco. Reduz a mana em 1 por segundo durante o lançamento. A habilidade Armadura do Gigante, obtida após derrotar Quack do Jung, drenava mana em tempo real assim que lançada. Para referência, o poder de mana máximo atual de Surro era 635. Em outras palavras, o tempo que a habilidade poderia ser mantida era de 635 segundos. Assim, seu uso era limitado a apenas 10 minutos, assumindo que ele não usasse nenhuma outra habilidade. Embora a força, tamanho e defesa de Surro tenham melhorado muito, ainda havia outros problemas. Ele não conseguia segurar uma arma, porque sua mão havia crescido muito. No final, Surro desistiu de suas armas principais, as espadas gêmeas, e não teve escolha a não ser lutar com as próprias mãos. Poder do governante. Quando Surro ergueu o punho, o poder do governante se sobrepôs a ele, e a energia negra o envolveu. Ele mergulhou o punho na centopeia de areia que estava enrolada em seu corpo. Smash! Krrk! A centopeia de areia balançou seu corpo comprido e recuou com o tremendo impacto. No entanto, não foi um golpe fatal. Então o monstro sobreviveu e se enterrou na areia para escapar. Com aquele golpe, o poder de mana de Surro foi reduzido pela metade, assim como o tempo para manter a habilidade da armadura do gigante. Se eu lutar assim, nem mesmo a poção vai ajudar. Surro tomou uma decisão rápida. Fugir. Remover a armadura do gigante. Swook. A armadura que cobria todo o seu corpo desapareceu e o corpo de Surro ficou menor. Ele imediatamente subiu nas costas de Arachne e estendeu a mão para Ezil. O que você está fazendo? Não vai fugir? Ezil tinha muito a dizer, mas ela rapidamente agarrou sua mão. Krrk! Arachne, carregando 2 pessoas, começou a correr pelo deserto, vigorosamente com suas 8 pernas. 7 centopeias de areia seguiram de perto atrás deles. A distância entre eles era muito próxima. Uma perseguição ofegante começou. Nós vamos ser pegos! Ezil se virou e olhou para as centopeias que os seguiam de perto. Então, sem hesitar, jogou sua lança na centopeia mais próxima. Swish! A centopeia de areia vacilou e desviou do ataque. Graças a essa hesitação momentânea, a distância definitivamente aumentou, mas a lança de Ezil voou para longe. E a sua arma? Está bem, ele vai voltar! Ezil estendeu a mão e gritou. Sua lança voou pelo ar como um bumerangue e voltou para sua mão. Ela girou a lança e olhou com confiança para Surro. Esta lança é meu chifre. Ele volta para mim onde quer que eu esteja. Chifre? É um chifre de demônio. Alguns demônios usam seus chifres como armas. O mesmo vale para o nosso clã Hadiru. Estamos bem, então. O quê? Ezil estremeceu. Surro olhou para ela e seus olhos brilharam. Vou criar a lacuna desta vez, então iguale bem meus ataques. Surro sorriu e puxou suas espadas gêmeas. Usou a habilidade Tempestade de Lâminas. Swish! As espadas gêmeas balançaram e criaram uma tempestade de areia. Seu objetivo era bloquear a visão das centopeias. Foi bem sucedido e os rostos das centopeias de areia foram cobertos por uma espessa camada de poeira. Agora, certo. Ezil jogou sua lança infundida com magia nelas. Bum! Sua lança voou pela tempestade de areia e causou uma explosão no corpo da centopeia. Kick! A centopeia, atingida pelo ataque, se assustou e balançou seu longo corpo e se escondeu novamente na areia. Você fica se escondendo quando está em desvantagem. A lança voltou para a mão de Ezil enquanto ela cerrava o punho com raiva. Jovem mestre. Beru apareceu na frente de Surro. Por favor, corra para lá. Surro voltou seu olhar para a direção que Beru apontou. Ali? Uma pirâmide? Os olhos de Surro se arregalaram. Ele não sabia por que estavam sendo perseguidos pelas centopeias de areia. Mas uma enorme pirâmide realmente existia à distância como uma foto. Surro murmurou em descrença. Não me diga que... é a Terra? Para ser exato, parece ser um campo que existe na Terra.
Ele nunca pensou que o portal estaria conectado à Terra. Esta era uma situação realmente inesperada. Olhando agora, podia ver uma leve névoa azul misturada com a tempestade de areia. Parece haver algo estranho nisso. Mas, assim como entrar em um portal da Terra leva a uma masmorra, pode ser que este leve à Terra, já que eles passaram pelo portão da masmorra das sombras. Sem hesitar, Surro virou Aracne em direção à pirâmide. Eles conseguiram se aproximar da pirâmide, brigando com a centopeia de areia. Sush. Surpreendentemente, a perseguição com as centopeias parou de repente. Elas não estão mais nos seguindo! Nós sobrevivemos! Ezio comemorou de alegria. Beru ficou alto no topo da cabeça de Ezio com um olhar arrogante em seu rosto. Por outro lado, Surro inclinou a cabeça enquanto observava cuidadosamente os movimentos das centopeias. Elas não podiam chegar perto da pirâmide e estavam apenas se movendo à distância. Elas têm medo da pirâmide? Por quê? Quando voltou seu olhar para a pirâmide, surpreendentemente havia uma pequena vila formada ao redor dela. Parece a Terra real. Uma estranheza apareceu nos olhos de Surro. À primeira vista, o aspecto da aldeia era bastante moderno. Placas de sinalização modernas foram anexadas aos antigos edifícios históricos. Quem é você? Bem a tempo, os guardas das fronteiras da vila perguntaram a Surro quando ele se aproximou de lá. Como você chegou aqui? Você se deparou com aquele deserto vermelho? O que estão dizendo? Surro tinha um olhar confuso em seu rosto. Barreira de língua. Palavras árabes saíam da boca dos guardas, que eram egípcios. Eles estão perguntando como chegamos aqui evitando as centopeias de areia. Surpreendentemente, Ezio entendeu árabe e traduziu. Demônios podem entender e se comunicar com pensamentos humanos, não com linguagem humana. Pensando bem, era estranho que Ezio, um demônio, falasse coreano em primeiro lugar. Enfim, isso é mais conveniente. Surro desceu de Aracne com Ezio e conversou com os guardas. Em vez de uma conversa, era principalmente no formato de perguntas e respostas para passar pelo portal. Vocês são caçadores? Sim. Qual é o propósito de sua visita aqui? Nada. Cheguei aqui por acaso depois de ser perseguido por centopeias. Então, quanto tempo você vai ficar? A comida é escassa aqui. Faremos apenas uma pequena pausa e sairemos em breve. Surro, que estava respondendo a cada uma das palavras dos guardas através da interpretação de Ezio, olhou para eles e leu seu humor. Parece que estão interessados em Aracne. Aracne era uma enorme aranha que parecia ameaçadora. Surpreendentemente, seus olhares em direção a Aracne foram bastante favoráveis. Qual de vocês é o invocador desta aranha? Esta aranha é um animal de estimação de transporte? É incrível que você tenha pensado em montar uma aranha pelo deserto vermelho. Você pode deixar outras pessoas montarem na sua aranha? Outros caçadores costumam vir aqui de helicóptero. Helicóptero? Surro olhou em volta com uma expressão confusa. O que estava passando pela cabeça daqueles que se atreviam a andar de helicóptero para esta terra perigosa cercada por centopeias gigantes? Por que razão? Surro olhou em volta novamente. Tudo o que podia ver era areia e apenas uma pirâmide. É por causa da pirâmide? Em resposta à pergunta de Surro, os guardas olharam para Surro e Ezio com expressões curiosas. Vocês realmente não sabem de nada. Eles se sentiram idiotas. A cidade deserta de Kamura. Esta pequena cidade era originalmente um ponto turístico que ganhava a vida para a comunidade com turistas que vinham ver a pirâmide. Mas um mês atrás, o inferno de Kamura começou quando todo o deserto nesta área se tornou uma masmorra de campo. Numerosos turistas e residentes na cidade se transformaram em névoas flamejantes e começaram a atacar as pessoas, enquanto aqueles que despertaram como caçadores lutaram contra eles. Houve muitas mortes. Aqueles que mal sobreviveram começaram a escapar do campo de helicóptero. Por causa das centopeias gigantes vagando pela vila, o único meio de transporte era helicóptero. Mas então, algo estranho aconteceu. Usando helicópteros, caçadores de fora começaram a se reunir na aldeia um por um. Eles tinham um objetivo: a pirâmide. Por alguma razão,
Os caçadores começaram a explorar minuciosamente a pirâmide assim que chegaram à cidade. Eles tinham um motivo. É porque um xamã fez uma estranha profecia há um mês. Uma profecia? Surro inclinou a cabeça para a tradução de Ezio das palavras do guarda. Ezio contou o conteúdo da profecia com uma expressão um tanto desajeitada. Mais cedo ou mais tarde, a vida nascida da morte despertará de seu selo. Oh! Os olhos de Beru brilharam com interesse na profecia. E seu poder ressuscitará os mortos. Surro e Beru se entreolharam ao mesmo tempo. Essa profecia era muito absurda e abstrata, mas parecia muito intuitiva para eles. Jovem mestre, acho que essa profecia é pertencente a mim? Uma vida nascida da morte? Isso não soa como uma referência explícita a Surro, filho de Sung Jin-woo, o monarca das sombras. Mesmo a recente remoção do selo de proteção, ou invocação dos mortos, não é pertencente à habilidade do fragmento de sombra. No entanto, parecia que a profecia havia sido interpretada de maneira completamente diferente por outras pessoas. Ezio continuou. E claro, quando essa profecia saiu, ocorreu uma quebra de masmorra dentro da pirâmide. Mas que timing! Na verdade, palavras como vida nascida da morte eram expressões que poderiam ser encontradas em qualquer mito de qualquer país. Até no Egito. Pirâmides e faraós. O hobby de muitos governantes na história sempre foi a imortalidade. No entanto, os faraós egípcios deram um passo além da imortalidade e até construíram uma enorme pirâmide com inúmeros escravos, desejando até mesmo o mundo após a morte. Como o timing tinha sido tão preciso, caçadores se reuniram de todas as partes para dizer que a profecia parecia estar apontando para esse lugar. Surro finalmente entendeu a situação e assentiu. A existência da pirâmide é um edifício que há muito tempo abraça mistérios. No entanto, se as pessoas que não conheciam o poder do monarca das sombras ouvissem a profecia do xamã, isso poderia ser interpretado como uma habilidade que dava vida eterna, como a ressurreição da vida. As pedras rúnicas, que às vezes são encontradas em masmorras, traziam uma variedade de habilidades. Mas inesperadamente algo importante foi encontrado lá dentro. O quê? Por um momento. Ezio olhou fixamente para o guarda que estava falando com ela. Então, o guarda pareceu estranho sem motivo, e deu de ombros. Não é difícil te contar isso, mas eles dizem que em vez disso, há uma condição. Condição? Foi na hora que Surro ia perguntar qual era a condição. Mas Ezio já havia agarrado o guarda pela gola e o levantado. Como você ousa querer fazer um acordo comigo? Depois de uma longa ausência, Ezio voltou a se portar como um demônio nobre e olhou ferozmente para o guarda. Vendo aqueles olhos, a tez do guarda ficou branca, e ele gaguejou uma resposta. Os caçadores finalmente encontraram uma frase hieroglífica no fundo da pirâmide. Frase? O que ela diz? Que haja luz no futuro do desafiante. Era algo que nunca existiu na história egípcia.